Oi, tudo bem? Hoje, bom dia. Hoje é 12 de abril e é domingo de Páscoa. Então, feliz Páscoa para todos vocês. Sei que estamos num momento de quarentena, né? Um momento difícil, né? E as celebrações têm que ser feitas à distância. Eu mesmo com a minha família tenho uma programada para as 8 da noite. Também o pessoal está todo espalhado aí, mas não vamos nos encontrar. Então, eu tenho uma feliz Páscoa, principalmente a mensagem desse vídeo. Mas vamos entrar num tema que está interessante, que é o seguinte: eu terminei, eh, embora vai ter revisões e tal, mas tem um texto básico aí para se ler, para se discutir, comentar, criticar, sugerir, etc., que é sobre hábitos, né? Então, esse assunto de hábitos, há algum tempo, né, depois que eu li o texto do Ig, né, eu passei a me interessar bastante por isso. E tentei perseguir também o que isso teria a ver com inovação. Né? Hábito de inovação, tem alguma coisa? Eu não tinha lido praticamente nada na área de inovação falando em hábito. Provavelmente tem alguma coisa. Aliás, achei algumas coisas que estão até citadas aqui no texto, mas assim, não me parece que tenha um foco de pesquisa muito grande sobre essa pouca pesquisa grande, todos nós sabemos que tem a ver com a questão da implementação das inovações. Né? Agora aqui eu estou chamando a atenção para uma outra visão do problema, que é dizer o seguinte: de que maneira eh, os hábitos, a introdução de hábitos nas organizações, né? Porque o hábito normalmente é entendido como uma coisa das pessoas, né? E aqui não estamos falando de hábitos nas organizações. De que forma a introdução desses hábitos nas organizações pode constituir um agente de inovação importante, alavancar a maneira de se praticar inovações nas organizações. Então, o assunto é esse. Tá? Aí, eu deixei ouvido o texto está disponível, você pode dar uma lida, etc. E, da mesma maneira que no caso do aquele trabalho anterior que nós fizemos, né, das patentes, tem um assunto que, assim, digamos assim, que resume, né, todos os elementos que a discussão do texto. Era a tal da batalha das correntes, guerra das correntes, aquela questão do Edison de um lado, o Westinghouse, o Tesla do outro, e como é que eles se mobilizaram para eletrificar os Estados Unidos, né? Que não foi nenhuma brincadeira de criança levar adiante um projeto desse. Bom, aqui tem um herói parecido, né? Esse herói se chama O'Neill, Paul O'Neill. Ele, inclusive, também trabalhava em análise de sistemas, né? Como eu trabalhei, né? Então, a gente tem, de alguma forma, alguma semelhança, embora a semelhança termine aí, né? O'Neill, ele foi colocado na chefia da Alcoa em 1987. Então, naquela época, a empresa estava com problemas, né? Assim, o desempenho dela não era satisfatório para os acionistas, que são que decidem quem vai entrar numa posição dessa. E o Neil era uma figura muito badalada entre pessoas que já estavam dentro da Alcoa, né? Pela atuação que ele teve no Office of Management and Budgeting, na área do orçamento dos Estados Unidos, né? Uma época
importante nessa organização, e ele também tinha trabalhado no Veteran Administration, que lida com as aposentadorias e outras coisas, tem a ver com saúde também, do pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Então, a história dele é que ele vem da área pública para uma empresa privada. Então, de repente, muita gente fica assim, né? Poxa, o cara não tem vivência na empresa privada, vem para cá, o que ele vai fazer, né? Bom, ele, para piorar o quadro, ele faz um discurso de posse dele lá no é importante lá em Wall Street, e nesse discurso ele coloca uma visão dele, como propósito da gestão dele, a redução de acidentes de trabalho. Imagina, esses acionistas e jornalistas da área financeira, ao ouvir uma coisa dessa, ficaram escandalizados. Pô, esse cara não vai se preocupar em aumentar os lucros, né? Não vai demitir ninguém, não vai reduzir o número de unidades para torná-la mais produtivas, né, em termos de valores assim um pouco questionáveis, né? É, então, de repente, ele entra numa organização sob um olhar muito crente, né? De muitos, em relação à proposta que ele tinha. Essa proposta dele, aliás, era consequência da história de vida dele, né? Que ele é uma pessoa que observava o que dava certo nas organizações. Quer dizer, que rotinas, né? Aqui estamos chamando de hábitos, né? Então, aqui chamamos de rotinas. Porque as rotinas são uma coisa mais maleável, né? E os hábitos são uma coisa mais consistente, né? Mais estável, digamos, na sua execução. Seria essa a diferença. Tem alguns autores aí que eu citei aí que tratam especificamente dessa conceituação. Então, ele tinha por hábito anotar o que dava certo, o que não dava certo ao longo dessa carreira dele. E ele chegou a ser vice-diretor desse Office of Management and Budgeting, que era uma organização muito significativa dentro do ambiente do governo americano. Então ali, ele na verdade, ele tinha, digamos assim, a pista, né? A cadeia, a sequência de pedras, o caminho das pedras, para poder alcançar o sucesso que de fato ele alcançou, né? Porque depois que você vê o final da história, ele diz, bom, esse começo estava certo, né? Quando ele se propunha procurar uma temática humana, né, dentro de uma organização que às vezes as pessoas imaginam a organização privada, né, como sendo alguma coisa não tão humana, né, embora tenha alguns lugares aí onde as organizações não são tão privadas assim, né, e são bem menos humanas. Então, ele vem ao cerne da questão do hábito. Por quê? Porque o hábito é composto de 3 elementos, né? Segundo eu li, aprendi aí quando vi, né? São 3 elementos básicos. O primeiro é o que dispara o processo de inovação, o gatilho da inovação. O segundo é a rotina em si, o que se... E terceiro é a recompensa. Olhando esses 3 elementos,
é que você consegue alterar esse hábito. Então, se você muda a recompensa, eventualmente, você mexe com, vê como é que é o gatilho também, né? Você altera a rotina. Essa aqui é a proposta. E não é nada simples fazer isso, diga-se de passagem. Então, a proposta dele, em termos de mudança de recompensa, foi dizer que os seus executivos não iriam ter promoção, a não ser que eles tivessem como regra na sua atividade colocar na mesa dele um relatório 24 horas, no máximo, depois de um acidente ter acontecido. Informar ele do acidente. E junto com a informação, esses executivos teriam que propor alguma coisa, uma mudança de processo, para que esse acidente não acontecesse novamente. Okay? Então, o que você queria era isso, era em termos da recompensa. Em termos do gatilho, né? Qual era o gatilho aí do acidente? O gatilho era práticas de produção não bem, não adequadas, né? E se você tem uma prática de produção adequada, e as pessoas seguem a rotina de segurança incluída na prática de produção adequada, não tem acidente, ou pelo menos não tem no volume que eles estavam tendo, né? Os acidentes passam a ser uma exceção super, né? Inclusive, me parece que uma das rotinas que eles introduziram, quando acontecesse um acidente, era interromper o trabalho. Interromper o trabalho. Ou seja, interromper o trabalho tinha um impacto na despesa. Então, de um lado, tinha um impacto negativo na pessoa, mas acompanhava o impacto negativo na organização do ponto de vista da despesa. Muito bem. Então, a mudança do disparador se dá na medida em que ele convoca pessoas experientes para transmitir novas maneiras de executar as tarefas. Essas novas maneiras, evidentemente, uma inovação, elas transformavam uma rotina passível de acidente numa outra em que o acidente seria bastante raro de acontecer, né? O risco do acidente seria tratado de uma maneira bem significativa. Para se fazer isso, no lado tinha um sindicato, não queria que, antes dessa providência, dessas iniciativas dele, o sindicato era contrário a que se fizesse estudo de tempo, movimento, de aperfeiçoamento do processo de execução. Mas, como a proposta dele era em benefício do sindicalizado, do próprio empregado, o sindicato também acabou aderindo a essa proposta dele, né? Então venceu aí uma resistência importante no sentido de melhorar o funcionamento da empresa, a qualidade dos produtos da empresa, a produtividade da empresa, partindo da redução do nível de acidente. Então, essa proposta, né, é sensacional, né? E principalmente porque algum tempo depois dele colocar tudo isso em funcionamento, evidentemente que no primeiro momento a lucratividade da empresa e tal não disparou de melhorar, nada disso, porque essa coisa quando você introduz uma mudança, essa mudança custa, né? Custa, não é feita de graça, né? Mas
no curto prazo de tempo, essa mudança trouxe benefício significativo não só para os empregados deixaram de se machucar, ou pelo menos passaram a se machucar de uma maneira bem esporádica, como que aumentaram o valor das ações, se não me engano, o valor das ações chegou a um certo ponto na evolução do trabalho a 5 vezes o que era o valor de mercado das ações da Alcoa. Então, dito isso, não há dúvida que esse empenho que ele teve foi sensacional. Então, voltando aqui ao nosso texto, né, que o texto não trata só disso, evidentemente, né? O texto primeiro começa, né, por explicar o que é um hábito e o que é um mini hábito, né? Porque ninguém nasce sabendo, tá certo? Eu, inclusive, não sabia muita coisa que estão escritas aqui há algum tempo, né? Já sei, já sei, faz um certo tempo, mas há mais tempo não sabia, né? Então, está aí essa sequência desses 3 elementos, né, que eu acabei de explicar, o gatilho, a rotina, a recompensa, né? E como é que isso é feito, como é que isso funciona, né? Está explicado aí, não vou poder entrar em muitos detalhes agora, senão o tempo não vai permitir terminar essa conversa aqui. O mini hábito, ele difere do hábito, inclusive o autor é outro, né? É um outro livro, autor, cadê o autor? É o Guisse, Guisse. O livro até está aqui. É um livro menor, né? Inclusive aqui, ó, você que gosta de ser eficientes aí na leitura, né? Esse aqui não exige tanto tempo. Mas o outro, esse aqui é mais interessante, tem mais abrangente. Essa questão do mini hábito, ela, ela é um pouco diferente do abordagem do hábito. Normalmente, a gente aborda o hábito, se trata de um hábito que a gente quer mudar, né? Enquanto que no mini hábito se trata de um hábito que a gente quer introduzir, que ele não existe, né? Ou pelo menos não existe da maneira que a gente quer que ele aconteça. Na vida pessoal, né? A pessoa quer se sentir bem, né? Principalmente nessa época aí de quarentena e tal. E parece que o mais importante de tudo é o exercício, né? O exercício é um hábito que ele chama hábito angular. É um hábito que influencia os outros hábitos. Que nem essa história do O'Neill também, quando ele introduziu o hábito de segurança, ele estaria introduzindo um hábito angular. O hábito angular, eu falo que é um hábito que tem uma reprodução exponencial, mas isso não leva muito. Isso é uma forma minha de explicar o que é um hábito angular, que a pessoa não fica um termo meio estranho, angular. Né? É um hábito que permite assim, rápida reprodução, né? Imitação, expansão, né? Então, esse mini hábito, ele é uma coisa que você tem que ler aqui para entender melhor, mas só para não deixar de falar alguma coisa, ele é alguma coisa que você realiza repetidamente, digamos assim, uma vez por dia, mas que não exige de você muito esforço, né? Então, por exemplo, você normalmente escova dente, né? Mas nem todo mundo passa o fio dental. Aí, por exemplo, passar o fio dental poderia ser um mini hábito. Então, você mede quanto tempo você gasta em fazer isso, né? E você, eu vou gastar, sei lá, 5 minutos, né? Todo dia para fazer esse negócio. A proposta do autor é que, na medida que você conseguir fazer isso por um certo tempo, aquilo se transforma num hábito. Quer dizer, deixa de ser uma preocupação para você, eu preciso passar fio dental. E você passa a fazer isso espontaneamente. Numa organização,
O mini hábito também ele é interessante, né? Quer dizer, não sei qual seria um melhor exemplo, né? Mas a gente falou em exercício, quem sabe organizações que se interessem por exercitar, por exemplo, a intercomunicação entre pessoas. Tem muitas vezes que tem pessoa que trabalha no mesmo lugar, praticamente não se conhece, né? Não tem intercâmbio nenhum. E isso realmente altera bastante, principalmente uma organização interessada em promover inovação. Eu, por exemplo, visitei a Google lá perto de São Francisco e é um assunto que eles estão assim, careca de saber que é importante que as pessoas se mobilizem, tanto que eles têm assim, tipo, umas lanchonetes, né? Para as pessoas se encontrarem nesse, nesses lugares, né? E facilitar esse encontro. Enfim, tem um hábito e tem um mini hábito, e nós já agora acabamos de falar alguma coisa sobre isso, né? E nas organizações eu falei que tem o caso do Paul O'Neill, que exemplifica perfeitamente esse hábito, né? Aí alguém pode chegar e dizer, ah, professor, mas tem a cultura da organização. Não falam sobre isso. Falar sobre a cultura da organização. E, na verdade, os hábitos, né? Eles, quando se, essa rotina, quando ela se torna um hábito, elas se incorporam na cultura da organização, né? E essa cultura, ela, às vezes, tem algumas dificuldades, né? Que, atualmente, as pessoas trabalham em organizações, vêm de lugares diferentes, países diferentes, regiões diferentes, né? E então é necessário um esforço a mais, né, para estabelecer a ponte, né, de comunicação entre essa pessoa. Mas tudo bem. Então, cultura da organização tá na jogada. Agora, e o processo de inovação nas organizações, né? Então, esse processo de inovação, ele tem basicamente duas etapas, né? Uma, segundo Rogers, uma é a pessoa tem ideia, né, do que quer fazer, né? E a outra é botar para funcionar, que seria a implementação. Aqui dentro da inovação, nas organizações, a gente está imaginando uma organização que recebe já uma inovação pronta, que escolhe, ah, eu quero essa tecnologia para aplicar na minha organização, né? Então, a partir daí, essa decisão é feita e depois essa tecnologia vai ter que ser ajustada com outros elementos da organização, né? Segundo, acho que tem um outro autor aqui, que é o Levitt, né? Que tem o diamante de Levitt, né? Que explica como é que esse ajustamento acontece, né? Que explica que até a própria tecnologia pode ser alterada, né? Para viabilizar a implementação da inovação. E os outros três elementos são o papel que a pessoa exerce, né? A tarefa, né, que é realizada e a estrutura em que essa tarefa está contida. Então, esses elementos todos eles interagem entre si, né? Quando não interagem, acontece o que alguns chamam de implantar uma inovação, que geralmente esse implantar a organização dá, a turma acaba andando com muitas mágoas, né? Porque é conveniente tentar implementar a inovação. E, nesse caso, essa organização, essa inovação na organização vai requerer ajustes desses três elementos e mais a tecnologia, que fomos acabamos de mencionar, né? Muito bem. Então, uma coisa seria interessante ver, né, pesquisar, estudar como é que as organizações fazem isso,
certo? Quando fazem a implementação deu certo. Ah, bacana. Então, vem cá, como é que foi? A tecnologia chegou e já arrasou e está tudo certo? Ou ainda foi necessário mudar o papel que a pessoa desempenhava ao utilizar essa tecnologia para executar uma determinada tarefa? Então, é da mesma maneira que tem aquele caso lá do Higgs, lá daqueles três elementos, do disparador, da rotina e da recompensa, aqui tem esses quatro elementos, né? Na, na reconfiguração da inovação para ela ter sucesso, ser bem sucedida na implementação. Um outro item que não colocamos aqui é de que maneira, né, os fatores que são inerentes à tecnologia afetam o desempenho dessa implementação dessa tecnologia, tá certo? Então, só citando um exemplo simples aqui, para vocês terem ideia, por exemplo, o telefone celular, né? O telefone celular é uma barbada em matéria de fatores que estão na tecnologia. A tecnologia já vem, você vai usar o mesmo, quando isso começou, né? Você passou a usar o mesmo número de telefone que você usava para usar outro aparelho. Então, você imagina se para usar o celular tivesse que adaptar esse número de telefone de alguma maneira, né? Então, é um problema de que tipo de problema seria esse, né? Da interação entre os vários componentes da organização. Um ia falar inglês ou português. Pronto, aí é problemático, né? Tá certo? O celular não teve nada disso, né? E qual é o outro exemplo do outro lado da história? É o teclado Dvorak. É uma arrumação de teclado diferente, esse QWERTY e o teclado que normalmente a gente usa. Aí tem um senhor lá chamado Dvorak, que em 1932 ele bolou uma forma diferente, uma forma mais rápida, inclusive, pelo uso do dedo que você tem, ele arrumou um teclado para fazer mais rápido. Acontece que estamos acostumados a fazer de outra maneira, né? E não teve jeito, né? Não conseguiu levar adiante essa inovação. Então, são fatores inerentes à tecnologia que, ora, facilitam, como no caso do celular que nós falamos, ou dificultam, como no caso do teclado Dvorak. E a inovação que a tecnologia vai adiante, né? E tem uns casos aqui famosos aqui que você tem que ler no texto, né? Falar tudo agora, não precisa falar mais nada porque já sabemos tudo, né? Então, o outro item importante nessa temática de implementação de inovações, da inovação em si, do hábito organizacional para a inovação, seria a questão da escolha, da ordem de prioridade, com que nós vamos abordar aqueles grupos dentro da organização que vão usar a tecnologia. Tá? Então, isso aqui também é um assunto interessante, né, que eu não conheço muita pesquisa sendo feita por aí. Então, aconteceu uma implementação. Ah, sim. Então, e como é que foi essa implementação? Aí vocês procuraram para introduzir a inovação, no primeiro momento, vocês procuraram pessoas chamadas tradicionais, ou seja, são pessoas não muito afetas a novas maneiras de fazer as coisas. Vocês procuraram essa pessoa? O que aconteceu? Essa pessoa, de modo geral, elas adiam a adoção de uma inovação até o momento em que não tem mais jeito. Ou vocês procuraram gurus e, e os alimentaram de uma maneira que eles passassem aos pioneiros
essa semente da ideia da inovação, né, que eles adotassem a inovação, o piloto da inovação, a inovação na sua fase experimental, para que depois o pessoal que são os primeiros adotadores, a maioria inicial, adotasse. Quer dizer, você tem uma curva de aceitação da inovação, que normalmente a gente representa com, o Roger representa com a curva normal, né? Que tem uns 50%, né? No meio dessa curva normal. E tem só que adotam essa inovação a seguir dos pioneiros são chamados de maioria inicial. É a maioria mais receptiva à inovação. Detalhes sobre tudo isso no paper, por favor. Né? Tem características que fazem que a pessoa se encaixe numa ou noutra categoria. Depois tem a maioria tardia. Né? É aquele pessoal que quando está tudo tranquilo e tal, diz, agora aí vamos nós. Né? Tranquilo, vamos nós, porque de um modo geral ele não tem tanta bala na agulha, tanta grana para perder no caso que a ideia não dê certo. Então ele tem que ser mais conservador na sua opção. Né? Então, esse é um outro tema para saber. Então como é que a organização faz? Ela faz desse jeito e a implementação foi rápida? Ou ela faz o contrário e a implementação foi uma confusão? Então, é outra coisa que não queremos saber. Porque não queremos, ao implementar um hábito, ao criar uma inovação a partir de um hábito, de uma desmistificação do que seja esse tema de inovação, que tudo corra a mil maravilhas, né? Com pouca despesa, pouco gasto de energia, gasto emocional, etc. Bom, e então, por último, né, chegamos àquela parte que eu tinha começado a conversa, né, de como as organizações na prática agem criando hábitos capazes de ser replicados, que é a história do Paul Neil, no caso como é que chama a empresa? Alcoa, né? Vocês sabem que o alumínio é feito da bauxita, né? E vocês sabem que o Brasil é um dos 3 maiores lugares onde tem bauxita. Então, acho que estrategicamente é interessante para o Brasil, né? E não só tem bauxita, como também tem energia elétrica e hidroelétrica, coisa que faz com que o Brasil seja, se não me engano, 80% verde nessa parte da energia elétrica. Muita gente né, que acha que o Brasil polui e tal, não sei o quê. Realmente tem muita desinformação por aí, né? Ah, então, eu não vou falar de novo na questão do momento, porque já falei, né? E a conclusão é que eu estabeleci aqui, né, são justamente essas que eu já andei falando, né? Ou seja, o que a gente conclui de um negócio desse? Bom, é, partir para criar hábitos em organizações que influenciem a inovação, ou seja, tornar a inovação uma coisa normal, não é um bicho de cabeça, fazer inovação. Não, inovação é uma coisa normal dentro da organização. Né? Nesse caso que o exemplo do Neil, ele conseguiu estabelecer, diminuir, inclusive, a resistência, né, que eram grandes, a coisa que ele se propunha fazer, e levar adiante esse seu trabalho. Então,
o que eu sinto que me falta, né, para dar continuidade a esse estudo, e não sei se algum dia eu vou dispor disso, né, qual a disponibilidade de pessoas que quererem estudar esse tema, é justamente essa, essa necessidade de nós termos pesquisa no Brasil sobre esse tema. Introdução de hábitos nas organizações para promover a inovação. Pesquisa não assim, aquela matemática que acha que provam tudo por A mais B, né? Realmente não é bem o que me interessa, assim, fazer um exercício, né? Que publica aqui, publica lá, mas para a gente aprender realmente o que acontece no Brasil, não no Japão, no Uruguai, ou qualquer outro lugar, no Brasil, no mundo das organizações, sejam públicas, sejam privadas, para introduzir com sucesso, e quando introduz sem sucesso, também é interessante saber, né? Como é que a Kodak, por exemplo, deixou passar, que inventou a máquina fotográfica digital, deixou passar o mundo digital, né? Inclusive fala sobre a IBM também, em relação a uma proposta que recebeu para usar a reprografia e recusou, né? Então, nós queremos saber, no Brasil, tem muitas invenções bacanas, inclusive nesse texto da patente, nós identificamos várias pessoas e várias organizações que são inovadoras. Então, um caminho assim que me ocorre agora de orelhada, que estou falando aqui com vocês, é dar uma conferida nessas organizações que estão citadas lá no, se não me engano, era Embrapa, né? E esses autores, né, que eram o Tales Gomes e esse presidente dessa fintech, que agora me escapa o nome dele, Ben Shimon, né? Que é essa empresa, super empresa de investimento, né, no Brasil. Então, olhar essas duas pessoas, essas duas organizações e ver de que maneira eles lidam com hábitos como elemento de inovação. Muito obrigado.